boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer concedeu uma entrevista hoje à Rádio Bandeirantes e falou sobre diversos assuntos. A gente vai tratar aqui também sobre a situação do Rio de Janeiro, né, e as últimas informações sobre o estado lá da intervenção, no Rio de Janeiro. E o príncipe herdeiro do Japão confirmou que virá ao Brasil participar do Fórum Mundial da Água. Tudo isso a gente vai trazer para você a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista hoje de manhã à Rádio Bandeirantes, falou sobre diversos assuntos. Quem acompanhou todos os detalhes sobre isso foi Daniele Popov, né, Dani? Boa noite. Foi mesmo, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. A entrevista, né, foi concedida ao jornalista José Luiz da Atena, da Rádio Bandeirantes, durou ali aproximadamente 1 hora. O presidente Michel Temer disse que se a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro não der certo, o governo não deu certo. Vamos ouvi-lo. Se não der certo, não deu certo o governo. Porque o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. De modo que as Forças Armadas nada mais fizeram do que obedecer o comando do seu comandante supremo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho tido uma cooperação extraordinária das Forças Armadas. Ainda ontem, almocei lá no Ministério da Defesa com o ministro Raul Jungmann e os comandantes das Forças Militares. Aliás, registrado foi que pela primeira vez um presidente da República vai ao Ministério da Defesa. Almocei e tive uma reunião de trabalho com eles lá no Ministério. E eles me disseram mais uma vez, presidente, vai dar certo isso, nós vamos cooperar como temos cooperado ao longo do tempo. Então, volto a dizer, se não der certo, foi o governo que errou, não foram as Forças Armadas, não. As Forças Armadas estão cumprindo uma orientação da Presidência da República. Sobre uma possível intervenção total no Rio de Janeiro, em que o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, seria afastado do cargo, o presidente afirmou que essa hipótese foi cogitada, mas a medida seria muito radical e foi descartada. Michel Temer ressaltou o caráter civil dessa intervenção, que ele chamou de cooperativa, ou seja, de caráter administrativo, com a presença dos militares. O presidente anunciou também a criação do Ministério da Segurança Pública na próxima segunda-feira. O novo órgão vai coordenar e fazer reuniões permanentes com governadores, além de coordenar a área de inteligência. Sobre a possível criação de um imposto para financiar a área da segurança, Temer negou. Você sabe que não haverá imposto nenhum sobre segurança, não é isso, não. Às vezes surge uma conversa, né? Será que não é o caso de criar um imposto para prover ao problema da segurança? Mas não há esta intenção no governo. Isso já foi declarado pelos meus ministros e agora eu declaro publicamente. O presidente também foi questionado sobre a reforma da Previdência e disse que o governo não abandonou essa proposta, já que ela é fundamental, segundo ele, para o equilíbrio das contas públicas. A emenda da Previdência não saiu da pauta, ela saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Porque, eu vou dizer a você, não haverá candidato a presidente da República, a governador, a senador, a deputado federal, que não vai ser questionado. Olha aqui, qual é a sua posição em relação à Previdência? Tanto os que são a favor, e hoje são muitos a favor, como os que são contra. Temer também foi questionado sobre se a intervenção no Rio de Janeiro tem fins eleitorais e ele negou, afirmando que a intervenção é uma jogada de mestre, mas não é eleitoral. Bom, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou de um evento ontem à noite no Rio de Janeiro e disse acreditar que a população fluminense dará apoio à intervenção militar no estado. Ele também afirmou que os integrantes do governo não têm interesse eleitoral na medida e que o presidente Michel Temer recomendou aos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, que não deixem faltar recursos para que essa iniciativa seja bem-sucedida. Mariana. Dani, a gente lembra até, inclusive, que essa semana o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, falou aqui também no Palácio do Planalto sobre essa questão e disse que não há, de fato, interesse eleitoral do governo nessa intervenção no Rio de Janeiro, né? Então, agora o ministro Moreira Franco corroborando mais uma vez essa ideia. Mas, então, se estamos falando de Rio de Janeiro, vamos até lá falar com o Maurício de Almeida, porque Maurício hoje aí teve, inclusive, operação já conjunta das Forças Armadas com a polícia, né? Boa noite.
Olá, Mariana, boa noite. Foi mais uma operação conjunta, mas que ainda não faz parte da intervenção. Uma operação que já estava programada antes da intervenção federal. 3.200 homens das Forças Armadas participaram dessa operação em conjunto com as polícias civil e militar em 3 comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro. Ao todo, 27 pessoas foram presas. Também foi apreendido grande quantidade de drogas e um fuzil falso nessas comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro. Os militares fizeram um cerco, dando apoio para as polícias civil e militar. As Forças Armadas também desbloquearam vias que estavam com barreiras que foram montadas pelo tráfico de drogas. E na semana que vem é muito provável que o general Braga Neto, que é o interventor aqui no Rio de Janeiro, vai dar uma entrevista coletiva para explicar detalhadamente o plano de ação da intervenção federal no Estado. Já existe a especulação de que o general Richard Nunes será indicado para chefiar a Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro. Esse general tem um perfil operacional. Ele já comandou a ocupação no Complexo da Maré entre 2014 e 2015. Se o nome do general Richard Nunes for realmente confirmado, será a primeira vez que um militar do Exército vai ocupar a Secretaria de Segurança Pública do Rio desde 1999. Mariana. Agora, Maurício, o ministro da Defesa aí também falou sobre a expectativa em torno desse plano que vai ser apresentado pelo general Braga Neto, né? Sim, existe uma grande expectativa para a apresentação desse plano. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que ele está sendo detalhado cuidadosamente para não ser uma ação assim repentina. Vai ser um plano cuidadoso para tentar fazer asfixiar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Como é um plano também que envolve outras polícias estaduais para evitar a entrada de armas e drogas aqui no estado do Rio de Janeiro. A ideia é que com tudo isso o tráfico não tenha drogas para vender e não tenha armas para se proteger. E com isso acabe ficando mais fácil o controle dos traficantes aqui no Rio de Janeiro. Mariana. E a gente lembra, inclusive, né, Maurício, que aí no Rio a Câmara Municipal aprovou uma comissão para acompanhar aí esse momento que o Estado vai passar, né, para acompanhar essas ações aí da intervenção. E esta semana também, essa comissão da Câmara Municipal vai ter 13 integrantes. E essa semana também o Senado aprovou a criação também de uma comissão externa para acompanhar a intervenção aí no Rio de Janeiro, com 3 titulares e 3 suplentes, e a expectativa, inclusive, é que os representantes do Rio de Janeiro no Senado, né, os 3 senadores do Rio, então, façam parte aí desta comissão do Senado. Mas, Maurício, a gente continua falando com você, ainda aí no Rio, de uma pauta que aconteceu aí, que teve a participação do ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em um seminário sobre drogas, né? Foi isso mesmo, Mariana. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro fez um levantamento sobre presos condenados por tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro e chegou à conclusão que 74% desses presos eram réus primários e que 50% das pessoas que foram condenadas estavam com 100 gramas de maconha. Outro dado levantado pela Defensoria Pública é que em 53% dos casos os presos foram presos em flagrante e condenados apenas com o depoimento desse policial que fez a prisão em flagrante sem nenhum tipo de investigação. Segundo a Defensoria Pública, esses dados deixam claro que as prisões acontecem de forma equivocada, são prisões exageradas que acabam acontecendo aqui no Rio de Janeiro. O ministro Barroso, que participou do seminário onde os dados foram apresentados, concordou, disse que a polícia prende muito, mas prende mal, e defendeu a legalização da maconha, que seria uma forma para melhorar a atuação das polícias. Voltamos com você, Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida, e a gente continua falando sobre Rio de Janeiro, mas agora não mais sobre a questão direta da segurança pública e da intervenção, mas sobre casos de corrupção. Nós vamos falar sobre isso com o Vitor Ribeiro, lá na Rádio Nacional, porque Vitor foi o presidente da FEComércio lá do Rio, que foi preso hoje por causa de um esquema com o ex-governador Sérgio Cabral, né? Boa noite.
Isso, Mariana. Boa noite para você que nos assiste. O presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal. A prisão aconteceu na Operação Jabuti, que investiga desvio de recursos da FEComércio. A ação é um desdobramento da Operação Calicute, que apura esquemas de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso em Curitiba. Diniz é acusado de participar de um esquema que desviou mais de 10 milhões de reais em recursos públicos provenientes do SESC, o Serviço Social do Comércio, e do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, em esquema de lavagem de dinheiro com notas fiscais sem a prestação de serviços e com pagamento de funcionários fantasmas ligados a pessoas de confiança do ex-governador Sérgio Cabral. Além dos desvios de recursos, a Polícia Federal investiga também crime de lavagem de dinheiro e de pagamento de 180 milhões de reais em honorários advocatícios com recursos da FEComércio. Entre os escritórios beneficiados está o de Adriana Anselmo, esposa de Cabral. E o juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui em Brasília, não é mais o responsável pelos processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-deputados Jadel Vieira Lima, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, todos do MDB, além do doleiro e delator Lúcio Funaro. As ações das operações Zelotes, Sepsis e Cuibono são agora da responsabilidade da 12ª Vara Federal, que passa a ser uma unidade especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Vamos voltar então à redação da TV Brasil. Daniele Popov, os agentes da Pastoral Carcerária têm se queixado aí de estarem enfrentando restrições para, inclusive, entrarem nos presídios, né? Exatamente, Mariana. Um relatório publicado pela Pastoral Carcerária aponta recorrentes restrições ao acesso de agentes pastorais às celas, pátios, oficinas, enfermarias e outros setores de prisões e delegacias em todo o país. O levantamento foi feito com base em relatos de 235 agentes da Pastoral Carcerária. Mais da metade dos agentes pastorais, 51,5%, afirmaram ter a visita pré-agendada a uma unidade prisional suspensa de forma considerada arbitrária. 35% disseram ter sido impedidos de visitar presos nas áreas de castigo e destinadas a detentos com problemas de saúde. Ainda de acordo com a entidade, para desmotivar as visitas, os órgãos públicos costumam obrigar os agentes pastorais a esperar longo tempo para entrar nas unidades ou até mesmo proibir a entrada, alegando falta de segurança ou dos funcionários, né? 17% dos entrevistados disseram também terem sido submetidos a revistas degradantes e vexatórias. A assistência religiosa é um direito garantido na Lei de Execução Penal, a LEP, e que estabelece também, além de proporcionar local apropriado para os cultos, os responsáveis pelos estabelecimentos penais devem permitir que os internos participem de cultos, né, e atos religiosos. Mariana. Pois é, enquanto alguns presos não podem sequer receber a visita dos agentes da Pastoral Carcerária, de outro lado, em São Paulo, a prisão domiciliar de Roger Abdelmaci, aquele médico que foi acusado de abusar de diversas pacientes, entre outros crimes bárbaros, foi mantida a prisão domiciliar dele, né? Vanessa Casalino é que traz as informações pra gente, né, Vanessa? Boa noite. Sim, Mari. Boa noite para você, boa noite a todos. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo decidiu que o ex-médico Roger Abdelmaci continua cumprindo pena em casa, em prisão domiciliar. O TJ negou um recurso do Ministério Público que pedia a volta dele para o regime fechado. Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de 37 pacientes na clínica dele de reprodução humana. A pena foi convertida em prisão domiciliar no ano passado. Ele deixou a penitenciária de Tremembé em outubro, quando foi para casa. A defesa argumenta que ele tem problemas de saúde, uma insuficiência cardíaca crônica que exige cuidados especiais não disponíveis no sistema prisional. Ainda de acordo com a defesa, já são 8 decisões da Justiça relacionadas a essa prisão de Abdelmaci. Mari. Obrigada, Vanessa. E olha, no próximo bloco a gente vai falar de Fórum Mundial da Água, vai trazer uma entrevista com o presidente do Conselho Mundial da Água, também as informações sobre a vinda do príncipe herdeiro do Japão ao Brasil, especialmente para participar do fórum. É daqui a pouquinho, a gente já volta.
Olá, eu sou Mariana Jung e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Vamos falar sobre água, sobre Fórum Mundial da Água. Carolina Pimentel, o príncipe herdeiro do Japão, então, disse que vem ao Brasil para esse fórum. Mariana, isso mesmo. Uma boa noite para você, boa noite a todos. O príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, fará uma visita de 3 dias ao Brasil no próximo mês. Ele vai participar das atividades da 8ª edição do Fórum Mundial da Água no próximo dia 19. A informação foi divulgada hoje pela agência da Casa Imperial Japonesa e o fórum vai ser realizado entre os dias 18 e 23 de março, aqui em Brasília, com o tema Compartilhando Água. A gente continua falando desse assunto porque a agência reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal iniciou hoje em uma escola pública localizada em uma cidade satélite aqui de Brasília o projeto ADASA na Escola. O objetivo é instruir as crianças por meio de brincadeiras sobre o uso racional da água e a gestão correta de resíduos sólidos. Segundo a ADASA, o formato atual do trabalho foi definido a partir da percepção de que as crianças queriam conteúdos repassados em um formato mais lúdico por meio de brincadeiras. As atividades são realizadas no intervalo das aulas e, além das crianças, a família e a escola também ficam mais conscientes sobre esses temas envolvendo aí a água, Mariana. Pois é, e inclusive, olha, o presidente da ADASA, dessa agência de águas aqui do Distrito Federal, vai ser o entrevistado do programa Conversa com Rosiane Kennedy da próxima segunda-feira. A gente lembra que o Conversa com Rosiane Kennedy vai ao ar às 9h15 da noite. E aí o Paulo Salles, o presidente da ADASA, vai poder falar melhor, inclusive sobre a gestão dos recursos hídricos aqui do Distrito Federal e sobre como é o enfrentamento aí do racionamento de água por aqui. Se você tem interesse sobre esse assunto, não perca a Conversa com Rosiane Kennedy na próxima segunda às 9h15 da noite. E a gente continua falando de água e de Fórum Mundial da Água, porque hoje nós vamos trazer para você de novo, novamente, aquelas entrevistas que a gente vem trazendo como preparatórias para o fórum. E hoje o entrevistado é justamente Benedito Braga, o presidente do Conselho Mundial da Água, que é o organismo aí que organiza todo esse fórum. Acompanhe a entrevista que foi feita por Luana Ibelli, em São Paulo. Faltam pouco menos de 30 dias para o Fórum Mundial da Água, que acontece entre os dias 18 e 23 de março em Brasília. E claro, a gente quer saber os principais destaques e o que a gente pode esperar dessa que é a 8ª edição do evento, que acontece pela primeira vez aqui no Hemisfério Sul. E para falar disso, a gente vai conversar com o Benedito Braga. Ele é presidente do Conselho Mundial da Água, uma entidade que reúne mais de 300 governos, empresas, ONGs e entidades de fomento à pesquisa. Obrigada, Benedito, por aceitar o nosso convite. Prazer. Bom, qual é a importância do Brasil sediar essa 8ª edição do Fórum Mundial da Água? Olha, o Brasil é um país que tem já ao longo dos últimos 20 anos desenvolvido uma estrutura legal, institucional muito importante para a gestão da água, né? Já em 97, o Brasil passou uma lei nacional de águas, depois, no ano 2000, criou a Agência Nacional de Águas, que é uma agência que atua na gestão de águas no país todo, e, portanto, tem 12% da água doce do mundo aqui na nossa bacia amazônica, compartilha com os seus vizinhos as águas da bacia amazônica, da bacia do Prata. Então, é um país que se destaca pelo seu sistema de gerenciamento, que é um sistema muito moderno. Eu acho que, em função disso, é importante para o Brasil sediar esse evento e poder compartilhar com os seus pares internacionais, estrangeiros, esses desenvolvimentos que aconteceram aqui no Brasil e aprender também com aqueles que vêm aqui nos visitar. E quais são os objetivos desse fórum?
O propósito primeiro desse Fórum Mundial da Água é elevar o nível da preocupação da classe política com a água, né? O que nós, no âmbito do Conselho Mundial da Água, estamos pretendendo, nesse trabalho conjunto com os países que hospedam o fórum, é trazer os profissionais dessa área, os técnicos dessa área, os cientistas da área de águas, próximos dos tomadores de decisão, dos políticos, daqueles que detêm a capacidade de intervir na vida da população. E então, este fórum pretende que haja essa interação entre os técnicos, os cientistas e a classe política que toma decisão no sentido de elevar a conscientização de todos em relação à importância de cuidar bem da água. O senhor tem ideia de como andam os mananciais de água doce do planeta? A gente sabe que alguns países correm risco, né? A água tem se tornado uma preocupação mundial, né? Não é só quando você tem aí uma situação na África do Sul, onde Cidade do Cabo está prestes a ter um colapso por falta de água, o Quênia tem problemas de água, a Califórnia passou por situações muito críticas recentemente, mas hoje já existe uma preocupação com o impacto das mudanças climáticas nos sistemas hídricos, nos sistemas de água. Nós falamos muito sobre mudanças climáticas, mas, na verdade, o impacto dessas mudanças tem a ver com a forma como nós utilizamos a água. Por quê? Essas mudanças vão trazer secas mais intensas, enchentes mais intensas, né? E nós temos que estar preparados, né, para fazer frente a essa situação especial. Então, em todo o mundo já existe uma preocupação de que temos que cuidar da água, temos que nos tornar mais resilientes a essas variações climáticas para que a população não sofra. O Brasil tem muitos recursos hídricos, como o senhor comentou, 12% de toda a água doce do planeta. Mas o país deixou essa situação piorar, né? Muitos mananciais estão poluídos e alguns são até escoadouros de esgoto. O que a gente pode fazer para resolver essa situação? Olha, o que tem que ser feito é isso que nós estamos fazendo, motivar a classe política para a importância da solução desse problema, né? Há necessidade de investimentos significativos, né? E, fundamentalmente, há que aquele que toma a decisão, aquele que define aonde vai ser colocado o orçamento, que ele preste atenção para esse problema, né? É possível resolver o problema da poluição dos rios, do saneamento, e para isso nós precisamos ter os investimentos necessários. Agora, para resolver isso, os recursos devem ser muito altos, não é mesmo? Você tem toda a razão quando diz isso. Nós temos aí estimativas as mais variadas, mas são estimativas da ordem de 20 bilhões de reais por ano que deveriam ser investidos nesse setor para tentar resolver essa questão num prazo aí de 15, 20 anos. Os investimentos reais são bem menores do que esse, né? Nós tivemos investimentos da ordem de 11, 12 bilhões nos anos anteriores ao ano que estamos agora. Bom, não só o Brasil, mas os Estados Unidos também passou recentemente por crise hídrica. Isso é sintoma, né, de que a gente precisa levar a sério esse tema. Sem dúvida nenhuma, a crise da água aqui no Sudeste deixou um legado muito importante.
Nós estamos ainda vivendo uma crise muito séria no Nordeste, né? Nós estamos entrando aí no 7º ano de seca no Nordeste. Fala-se muito pouco dessa situação, mas é uma situação muito difícil que estamos passando. Então é preciso realmente que se dê a prioridade na solução desses problemas, para que não venham a acontecer situações sociais mais graves no futuro próximo. Bom, e por fim, fala um pouco para a gente da importância da água para o desenvolvimento do Brasil e também do mundo. A água, ela é fundamental para a produção de alimentos, para a geração de energia hidroelétrica, né, para o abastecimento das populações, e tudo isso, todos esses elementos, na medida em que nós utilizamos a água para a produção dos alimentos, nós estamos gerando emprego, gerando renda. Na hora que usamos para a geração de energia elétrica, nós estamos possibilitando o crescimento econômico do país. Então, a água é um elemento vital, fundamental no desenvolvimento socioeconômico do Brasil e do mundo. Bom, com isso, a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, um excelente fim de semana. A gente se encontra aqui na segunda-feira. Até lá!